que se entregou por nós, que nos liberta. Nós estamos aqui para de fato nos prostrarmos diante dele. Você pode se assentar. Você tem sua Bíblia, você tem o seu smartphone, você que nos acompanha também pela internet, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 16 de Atos. Nós estaremos discorrendo sobre a segunda parte deste capítulo e especificamente agora nós vamos ler o verso 31 que diz, na Nova Versão Internacional: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Vamos falar todos juntos? Creia e serão salvos você e os de sua casa. Pai, nós te exaltamos por essa noite que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor, pelo Cordeiro que foi sacrificado, como nós cantamos, e que promoveu a nossa libertação. Obrigado, Senhor, que nos salvou pelo sangue redentor de Jesus Cristo. Obrigado pela sua palavra que comunica ao nosso coração nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos trabalhando a temática realidade versus expectativa, expectativa versus realidade. Quando nós pensamos expectativa, realidade, expectativas são aquelas que nós consideramos possíveis, prováveis de ocorrer. Tem a ver com as nossas crenças, esperanças, sonhos para o futuro, projetos, desejos e muitas vezes até expectativas com pessoas, expectativas com nós mesmos. Contudo, realidade, por outro lado, é o estado em como as coisas de fato estão. Realidade que envolve e que inclui tudo à nossa volta, aqueles que podem ser vistos e aqueles que não podem ser vistos. Pontos de vista, atitudes, vida, aqueles que nos cercam, em quase todos os aspectos. E é importante ressaltar que nem sempre a nossa realidade condiz com a nossa expectativa. Todos temos expectativas. 2020 nós entramos neste ano cheio de expectativas, cheio de projetos, cheio de alvos, sejam eles profissionais, de ampliar, de empreender, familiares, viagens, pessoais. Mas veio a pandemia, a realidade talvez foi bem diferente daquilo que nós esperávamos para 2020. E nós precisamos estar muito prontos para a realidade, porque muitas vezes ela vem recheada de adversidades. Nós não podemos talvez sonhar de modo que os nossos pés não estejam no chão, para que se de alguma forma a nossa expectativa não seja alcançada, nós possamos sofrer no nosso emocional ou em outros aspectos da nossa vida. Talvez você teve expectativas de empreender, como nós já mencionamos, expectativas de faturar, de prosperar, e na realidade isso não aconteceu neste ano. Você teve a sua expectativa frustrada. Talvez na vida acadêmica você tinha expectativa de estudar, de crescer, de aprender um idioma, e você não conseguiu. O que fará diante disso? Ou talvez para o seu corpo físico, você entrou lá para o CrossFit, você entrou para a academia, você comprou whey protein, né, como o pessoal diz, e você falou, olha, daqui a uns meses o meu corpo vai estar saradão. Mas na realidade, quando você olhou para o espelho, não era bem aquilo que você via e que você tem visto no espelho. Mas não perca a sua esperança, ainda dá a saída. Talvez você, mulher, falou, eu vou investir na Mary Kay agora, no Rinodê, né? Eu serei uma nova pessoa, eu serei como aquela mulher da revista. E você investiu seus recursos, seu dinheiro, foi para o salão e ficou bem diferente ainda daquela mulher da revista. Sabe por quê? Aquela mulher da revista ela é modelo, né? Talvez ela não tenha os afazeres que você tem, o trabalho fora dela é ser modelo. Então é bem diferente as expectativas e realidade. E às vezes as redes sociais com seus filtros tentam fazer a realidade parecer uma expectativa, que nem sempre é. E não poste a foto lá que você é muito bonito na rede social, para que quando vejam a realidade, a galera fale,
Poste uma mais ou menos, aí quando verem a realidade vão se surpreender. Uau, né? Então, realidade e expectativa no casamento. Você sonhou casar, tinha expectativa de casar com o Brad Pitt, e de repente tudo que você tem, na realidade, é aquele homem sentado no sofá com a barriga para cima, com aquele shortinho velho e aquela meia até quase o joelho, e você nem está frio, né? Mas ele não gosta de ficar com o pé gelado. Você que está assistindo e está nessas condições, por favor, murcha sua barriga, estufa o peito agora, faz uma pose, pelo menos disfarça. Mas não perca a esperança, mulher, pode haver um Brad Pitt aí dentro. Ainda há esperança para você. E você, homem, também, casou na expectativa de que chegaria em casa do trabalho, querida, cheguei, haveria aquele banquete especial, preparado, né? Aquele jantar suculento, aquela mulher bem produzida esperando você, né? Aquele cabelo. E aí quando você chega em casa tem uma mulher mal-humorada, brava, com a mão com aquele cheiro de alho, descabelada, aquela camisa do vereador, que eu não vou citar o nome porque nós não podemos, né? Mas realidade e expectativa, e eu queria falar um pouquinho da minha vida pessoal. Essa é a minha geladeira. Ali que você vê uma foto nossa com a Eloá. E chega em casa, um bilhetinho na geladeira com todos os meus afazeres. Tudo que eu preciso fazer. Né? Quantos homens aqui recebem uns bilhetinhos desse em casa? Ah, os machões vão falar que não, mas recebem sim. Duvido que na quarentena muitos homens não tenham lavado louça. Por exemplo, o pastor Alessandro lavou tanta louça nessa quarentena que o dedo dele já encolheu. Mas o que eu quero dizer para vocês, gente, nós recebemos sim esses bilhetinhos e a expectativa nossa parece que é diferente da realidade. Mas nós precisamos entender que a mesma mulher que escreve os bilhetinhos, não é exatamente aquilo que está escrito naquele bilhetinho, mas é mais ou menos isso que os homens recebem. Vá ao mercado comprar verduras e frutas, não esqueça do amaciante, tire o extrato do banco para verificar as contas, não esquece de levar o lixo para fora, arrume a cama, pague a conta de luz. No fim da tarde, tira a roupa do varal, coloque o feijão de molho e deixe a carne preparada para descansar. Eu já estou cansado, só de ler isso. E a mulher, ela cria a expectativa de que o homem vai fazer tudo isso. Não é verdade, mulheres? Não? É verdade. Mas quando o homem lê, ele lê assim, ó. Se você observar, tem umas palavras em caixa alta aí. E, na verdade, a leitura do homem, quando vê todas essas palavras, ele lê assim. É diferente da realidade. E as mulheres ficam um pouquinho frustradas. E eu gostaria de falar sobre as nossas reações, as adversidades, quando a realidade é bem diferente da expectativa. Nós precisamos nos preparar, porque nem sempre. E como eu disse, a adversidade vem como um recheio, eu preciso saber como reagir. E eu gostaria de discorrer com vocês sobre o capítulo 16 de Atos, meditando a respeito de 3 situações, 3 pessoas aí, ou momentos em que nós podemos extrair algumas lições. Então, como eu devo reagir em meio à adversidade, diante da desestabilidade? Vamos meditar agora sobre a ótica de alguns senhores que eram donos de uma escrava que possuía um demônio que adivinhava. Atos 16, versos 16 e 19 diz: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado. A esperança de lucro dos senhores, eu quero meditar sobre esses senhores, tinham expectativa de um futuro promissor. Nós vamos lucrar, nós vamos investir, vamos ampliar os nossos negócios, vamos construir, vamos talvez conseguir mais escravas como essas, esperamos que possamos conseguir algumas bem possuídas assim, que possam fazer adivinhações.
Inclusive a mulher, talvez, mesmo com aquela situação difícil, vítima, com um espírito imundo, poderia estar se sentindo útil por gerar lucro aos seus senhores. Mas eles tiveram a sua expectativa frustrada diante de uma ação divina. Expectativa, nós vamos crescer, empreender, ganhar, prosperar, lucrar. Realidade, prejuízo, perdemos a nossa fonte de lucro. E talvez assim tenha sido a sua vida. Cheio de expectativas financeiras. Mas o problema é quando você coloca o seu coração no dinheiro, mamon. O problema é quando a gente trabalha de forma ilícita e a gente quer lucrar, prosperar, passando em cima de pessoas, prejudicando pessoas. E pode ser que Deus vai intervir sim na sua vida. E nem sempre não é pelo seu muito se esforçar, muito suar, muito vestir a camisa e muito trabalhar. Mas pode ser porque não era plano e projeto dele o seu negócio. Assim como esse negócio não era, e Deus interviu. Houve frustração. Perdemos a fonte de lucro, agora a questão é a reação. Como reagiram esses homens? Vamos culpar alguém? Existe o culpado pelo meu prejuízo, pela minha dificuldade, pela minha falência. Eu vou culpar alguém, quando na verdade, muitas vezes, nós devemos olhar para dentro de nós. E entender que a culpa foi nossa. O que eu fiz errado? Como eu posso fazer diferente? A síndrome adâmica, quando Adão pecou, Deus perguntou a Adão, cadê você? Ele culpou. Deus e a mulher, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa não foi minha, foi do Senhor e foi dela. E muitas vezes assim nós estamos vivendo. Agora, o que você vai fazer diante da dificuldade? Vai desistir? Vai abandonar tudo? Vai culpar os outros? Vai se embriagar? Deus espera reações conforme a sua palavra. E Deus, Ele vai suprir todas as necessidades em tempos de crise, seja financeira, seja material, seja qual for. Alguém disse, em tempos de crise, enquanto uns choram, outros fabricam lenços. Seja você um desses que fabrica lenços. A Bíblia diz em Salmo 37, 25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus permite sim, alguns empreendimentos não darem certo, porque Ele tem um plano melhor para a sua vida. Não entendemos o porquê de algumas situações em nossas vidas, mas nós precisamos saber que Deus sabe o que faz. É como aquele rei que saía com seu parceiro, seu súdito, que acreditava em Deus enquanto o rei era incrédulo. E esse súdito, em tudo que acontecia, Deus sabe o que faz. E eles foram caçar, o rei e o súdito, foram atacados por uma fera. E o rei teve perdeu um dedo. E o rei voltou para casa indignado, triste, revoltado, olhou para o seu servo, o que tem a dizer desse Deus que você disse que é bom? O súdito disse, Deus sabe o que faz. O rei ficou irritado, irado, jogou esse súdito no calabouço. E ele disse, Deus sabe o que faz. Numa outra ocasião, o rei foi caçar de novo, se rezarado, foi capturado por uma tribo. E essa tribo tinha o hábito de oferecer sacrifício para os seus deuses. E eles estavam prontos para sacrificar este rei, até que perceberam que o sacrifício era imperfeito. Falta um dedo. Não podemos sacrificar, os nossos deuses não vão aceitar, libera ele, vai embora. O rei foi embora, volta para o seu palácio, corre para o seu súdito, liberta ele, conta o que aconteceu. Eu entendi que o seu Deus sabe o que faz. Mas e você que ficou preso por tantos dias, por que Deus não foi bom para você? Porque você não disse a respeito dele saber o que faz? O súdito disse, Deus sabe o que faz, porque se eu não tivesse sido preso, eu estaria com você, caçando, seria capturado com você, e eu tenho todos os dedos. Então Deus sabe o que faz. Vamos falar juntos, Deus sabe o que faz. Diante da desestabilidade, creia no Senhor Jesus. Segundo ponto, como reagir em meio às adversidades diante da injustiça. Vamos agora meditar sobre a ótica de Paulo e Silas. Cumpriu a missão de pregar o evangelho e libertar os cativos. A Bíblia diz no verso 22 e 23, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas
E os magistrados ordenaram que lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. A expectativa deles: eu estou fazendo missão, estou pregando o evangelho, estou transformando vidas, salvando pessoas. A expectativa talvez de ser bem recebido, de ser bem acolhido, de ver salvação, de ver alegria, mas na realidade eles estão presos, açoitados, machucados, feridos, num lugar frio, talvez fétido. A realidade foi bem diferente. Muitos têm ideia de que entregar a vida para Jesus, se envolver com a sua obra, nada de mal mais vai me acontecer, não terei problemas e adversidades. Isso é mentira. Isso não é verdade. A diferença é que a presença dele é conosco. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ele está com você. Mas precisamos e passaremos por adversidades, assim como Paulo e Silas. A questão é como vou reagir. Alguns desistem. Alguns deixam de seguir Jesus. E eu gostaria que você me dissesse se você conhece esses personagens bíblicos que eu vou te falar: Samuá, Safate, Gigeal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel. Quem são eles? Alguém se lembra? Não se lembram? Sabe por quê? São os espias que foram juntos com Josué e Calebe, mas não tiveram coragem, tiveram medo. A história não lembra de medrosos, de homens sem coragem. Precisamos começar e terminar, ir até o fim. Paulo diz a Timóteo: reacenda a chama do dom de Deus que está em você, porque Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de moderação, de amor. Não seja covarde, vá até o fim. Agora a reação de Paulo e Silas: louvaram a Deus. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Talvez se fosse eu, você estaria reclamando: eu vou desistir de tudo. Cadê o Senhor, meu Deus? Mas eles estavam cantando e orando. Paulo, em outra ocasião, preso em Roma, escreveu aos Filipenses, e ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alguém preso, dizendo para alguém livre: fique feliz. Alegre-se em Deus. John Huss, pré-reformador, 100 anos antes de Lutero, ele foi levantado como um instrumento de Deus, e ele foi queimado vivo pela verdade, por defender a verdade do Evangelho. Enquanto ele estava queimando, o seu corpo derretendo em meio às chamas, ele cantava louvores a Deus. Homens de Deus, homens que entenderam o que significa andar com Deus, ir até o fim, mesmo diante das adversidades. O resultado: foram libertos da prisão. Tudo tremeu, tudo sacudiu. Agora, o resultado da adversidade depende da nossa reação, mas Deus, Ele quer vir, sim, com resultado favorável, mas depende também de você. Diante da injustiça, creia no Senhor Jesus. Como reagir em meio às adversidades, diante do desespero? Vamos agora pensar no carcereiro. Atos 16, 27 diz: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Qual a expectativa do carcereiro? Eu vou cumprir a minha rotina diária de trabalho. Eu vou voltar para casa, ver a minha família, descansar, amanhã eu retorno. Vou ter segurança profissional, vou ser talvez promovido. Quem sabe não coloquem lá a minha foto, funcionário do mês. É tudo que a gente quer: sossego, tranquilidade, cumprir meus deveres, alcancei minhas metas. Mas a realidade foi diferente. Onde ele perdeu o controle de tudo, onde tudo que lhe foi confiado, esses presos, essas prisões, ele viu sendo abertas, todos os presos livres, e a solução, e a reação dele: eu vou tirar a minha vida, eu vou me suicidar. Talvez esse tenha sido o seu sentimento: vou desistir de tudo. Nesse tempo de pandemia, as taxas de suicídio aumentaram em 32% no Brasil. E quando você pesquisa a respeito do mundo, as 6 maiores causas de suicídio, você acabou de ouvir o testemunho da Daisy, são a solidão, a depressão, o luto, dificuldades financeiras ou profissionais, questões de relacionamento ou casamento, violência psicológica ou bullying.
Talvez você está assim hoje. Ou talvez você conheça alguém que está dando sinais. Você pode ser instrumento como Paulo foi. Porque Paulo e Silas foram a provisão divina para aquele homem. Que o verso 28 a 31 diz, não faça isso, estamos todos aqui. E aquele homem se prostrou. O que eu devo fazer? Paulo diz, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E o resultado foi que a vida e a família desse homem foram salvos. O verso 32 diz, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição. E com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Você se deparou com tanta situação, com tanta adversidade. Mas Deus vai mover o mundo para que vidas sejam salvas. Mesmo diante das adversidades. Não desista. Vai passar. Vai passar. O pior vai passar. Gostaria de te convidar a equipe de louvor. Diante do desespero, creia no Senhor Jesus. Pode ser que hoje você encontre-se sofrendo algum tipo de desestabilidade, seja na sua vida material, financeira, emocional, talvez sonhos frustrados, talvez um relacionamento que quebrou. Você precisa de remédio, você precisa recorrer a profissionais porque você não está conseguindo. Pode ser que você sofreu alguma injustiça, falaram contra você, fizeram mal contra a sua vida, e você não consegue perdoar, liberar perdão. Não carregue isso. Não perdoar é como beber veneno, esperar que a outra pessoa morra, enquanto quem morre somos nós. E você não consegue atingir objetivos porque há um peso sobre a sua vida, você não libera perdão. Ou talvez um profundo desespero, você não sabe o que fazer, não vê saída. Ou talvez a única saída é desistir. Não desista. Não desista. Assim como aquele carcereiro, havia uma família esperando por ele em casa. Ele não podia tirar a sua vida. Há pessoas que contam com você, há pessoas que amam você, há pessoas dispostas a te ajudar, mesmo que seus olhos não vejam. A promessa de Deus para a sua vida é que o choro pode sim durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não sei a sua adversidade, a sua realidade, mas você precisa saber sim que Deus cuida de você. Vamos cantar essa canção. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho.
ali pela tarde, fim da tarde, noite, Deus colocou no meu coração para fazer uma visita. Márcia Vilas Boas se encontrava com câncer. A visitei no hospital recentemente e a vi numa situação de desespero. Ela não queria dormir, ela estava noites sem dormir, ela estava com medo de dormir e não voltar mais. E ontem Deus colocou no meu coração, foi eu, minha esposa, minha filhinha, quase 9 da noite. E a gente conversou, a gente leu a Bíblia, a gente orou. E a gente cantou essa canção juntos. E algo que eu falei para Márcia, Márcia, vai passar. Vai passar. Muito sofrimento, muita dor, mas vai passar. E de fato a dor passou. Hoje pela manhã, a Márcia faleceu. E com o Senhor Jesus ela foi. Com o Senhor Jesus. Membro da igreja, uma irmã nossa. Talvez você encontre-se em desespero, talvez não como a Márcia. Eu quero dizer que vai passar. Ou talvez há pessoas que você precisa fazer uma visita, dizer alguma coisa desse tipo. Deus é com você. Creia no Senhor Jesus. Vai passar. Eu queria orar com você. Pai, nós te louvamos porque o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor quem cuida de nós. Cuida da nossa realidade. Ainda que ela seja diferente das nossas expectativas, aquilo que almejamos, sonhamos. Mas Pai, é tão bom saber que a nossa vida está nas Tuas mãos. Onde é o lugar mais seguro para se estar? Nas Tuas mãos, Pai. E sabendo que sim, o pior vai passar, Pai, porque o Senhor é conosco, o Senhor cuida da gente. Pedimos por cada vida aqui, Pai, que se encontra em desespero, que se encontra cativa, que se encontra, Pai, sentindo-se injustiçada. Cada vida, meu Pai, que está passando por desestabilidade em algum aspecto da vida, coloca a Tua mão de graça e poder. Obrigado pelos anos que o Senhor tem dado a Márcia. Conforta pelo Teu Espírito Santo a sua família, Pai. Cuida deles. Nós te louvamos pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém.